Para um leitor, poucas sensações são melhores do que a de entrar em um lugar cheio de livros. Estantes cheias, títulos conhecidos, desconhecidos, dá quase para sentir a textura, o cheiro e uma atmosfera especial. Até o tempo parece passar de um modo diferente nesses lugares. E se há lugares assim, em muito temos a agradecer aos bibliotecários e livreiros, personagens principais do episódio de hoje. Pronto? Então pegue seu café e vem comigo para mais um Literando. Eu leio porque a vida, às vezes, precisa de tradução, explicação e fuga. Leio para encontrar ou fugir de pedaços de mim, mas leio para lembrar que tudo é humano e precisa ser mais humano. Quem disse isso é a Natália, leitora, livreira e também convidada de mais um episódio do Literando. Natália, seja bem-vinda, é um prazer falar com você. Obrigada, é uma honra para mim estar nesse programa maravilhoso. Natália, sua resposta foi muito boa e bem profunda, né? Eu gostei muito que você termina com essa questão de literatura para lembrar que a gente é humano e, ao mesmo tempo, precisamos ser mais humanos. Explica um pouquinho sobre a sua visão, sobre como que a leitura e a literatura encontram esse lugar para você. Então, eu acho que os livros fazem a gente criar mais empatia, né? Quando eles nos dão outra visão de mundo, ampliam nossa visão de mundo, a gente acaba por ser mais empático com as diferenças. Então eu acredito que os livros sim nos tornam mais humanos e deixam a gente entender que tudo é relacionado ao humano. Até quando a gente lida com a natureza, né? E os livros fazem parte da sua rotina realmente todos os dias. A sua vida hoje, um espaço grande é destinado aos livros, a uma livraria, inclusive a livraria que estamos gravando nesse momento. E eu queria que a gente começasse a nossa conversa falando sobre esse ofício, né? Uma temporada toda voltada a entender a rotina de profissionais envolvidos no mercado do livro. E o livreiro? O que faz um livreiro? Então, pegando no comecinho da sua pergunta, eu falo que, sobretudo, eu sou uma leitora, né? Eu percebo o mundo através dos livros. E isso é intrínseco tanto à pessoa Natália quanto à profissional Natália. Porque um livreiro é muito mais do que você vender apenas o livro. Eu falo que é você colocar os livros, as frases nas mãos certas. Então o livreiro é isso, te indicar aquele livro que você nem esperava ler, que você nem imaginava que você gostaria de ler e levar ele para sua casa. Pois é, isso o caminho para você chegar a essa função, a essa profissão, não foi reto e rápido, ou foi? Como que você chega a se tornar uma livreira? O que você estudou e como que chega a fazer essa decisão? Eu formei em jornalismo. E na época que eu formei, eu sempre gostei de ler, né? Eu fui uma criança leitora, uma adolescente leitora, uma adulta leitora. Então, eu sempre quis fazer alguma coisa com os livros. E na época, por falta, acho que de percepção, de pensar outras coisas, eu fui para o jornalismo. E eu achava que eu iria escrever e ler, e escrever sobre o que eu lia. E não foi bem assim, né? A gente que é formado de jornalismo sabe que o caminho é muito mais amplo do que isso. Então, já na faculdade, eu fui trabalhar numa grande livraria, numa livraria de rede aqui em Goiânia. E aí eu descobri que era isso que eu queria fazer. Terminei o curso, continuei na livraria, depois eu saí, fiz estágio durante um tempo. E aí eu vi que tinha essa vaga, na época, né, tinha outros sócios aqui na livraria, e eu vi que tinha essa vaga, né? Então, aí eu falei, bom, é isso. E na época a vaga era para trazer livros para cá, né? Fazer essa função de curadoria e tudo. Eu falei, bom, é isso que eu sempre quis fazer, é isso que eu vou fazer. Então, assim, foi um longo caminho, mas sempre entremeado ali aos livros. Quando pensamos em bibliotecas, quase sempre somos transportados para as nossas infâncias. Claro, se você não frequentava uma na sua época de criança, não há prazo de validade para começar a frequentar. E ajuda muito saber que ao entrarmos nesses lugares, lá vai ter um profissional pronto para nos receber. Como a Ana Maria, bibliotecária há quase 30 anos no SESC em Goiânia.
primeiro lugar foi a escola. A escola, minha professora na segunda série, na antiga segunda série, que hoje é o Fundamental 1, ela me instigou muito. Minha professora de português me dava alguns livros, porque eu era de uma cidade do interior e não tinha biblioteca, mas ela me provinha essa biblioteca, então me encantava os livros. Chegava em casa e dizia para minha mãe: olha, minha professora me deu esse livro para me ler hoje, para me devolver ele semana que vem. Então a minha professora foi uma mentora. A minha mãe é analfabeta, então ela não tinha esse hábito, né? Não provinha. Meu pai comprava aquelas enciclopédias que os vendedores vendiam como uma forma de ilustrar, né? Para ficar bonita a estante. Mas ele não tinha o hábito por não serem pessoas alfabetizadas. Eu trabalhava numa escola, né? Eu vim do Maranhão para cá, e eu trabalhava numa escola que tinha infantil até o ensino médio. Uma criança, certa vez, entrou, eu estava trabalhando com mimeógrafo. A criança entrou e disse para mim que era interessante eu ver alguma coisa na biblioteca, que eu cheguei lá, era um livro. Daí desse livro, esse menino falou: tia, tem um curso lá na UFG, chama Biblioteconomia. Você não quer conhecer? E a partir daí eu fui me encantando. Essa criança me falou do curso, acho que o pai dela era professor na universidade. E aí eu me encantei, e aí eu fui, né, tomando gosto. E aí eu pedi para a moça da escola para me trabalhar na biblioteca. Falei, eu não podia ir lá, pelo menos organizar, limpar as estantes. E aí eu fui ficando. E aí eu fiz o curso de biblioteconomia e estou aqui até hoje. Além do atendimento ao público, outros verbos aparecem com frequência na rotina de um bibliotecário: catalogar, classificar, conservar, indexar e até preservar a memória por meio de uma boa gestão de informações. Ser bibliotecário, em primeiro lugar, ele é um profissional de informação. Então ele informa. Eu até brinco com as minhas clientes mais idosas que, se eles precisarem, em algum momento estiver procurando ali em casa alguma coisa, tipo, eu queria saber por que existe a lâmpada, pode vir aqui que eu vou informar a ele. Nós somos mediadores de leitura, nós somos promotores de leitura, de ações literárias, de dinâmicas literárias. Então o bibliotecário, ele organiza, ele media a informação, ele media a leitura, ele também informa através dos livros, através da internet, porque aqueles que não sabem utilizar, a gente termina dando nosso apoio. Então, o bibliotecário é aquele que também provê. Quantas vezes os clientes chegam e dizem: Ana, pega um livro tipo o Ateneu, e eu saio do balcão, pego o livro. Quando eu volto, ele diz: como é que você sabia? Eu falei: porque eu tenho tempo que eu já lido com isso, e eu que organizo e sei onde está. Aí eu acho tão bacana. Eu falei: pois é, mas a gente precisa estudar, a gente estuda um código de classificação, mas isso aí cabe a nós, vocês precisam só ter a informação. Quem nunca falou que passaria só alguns minutinhos em uma livraria e quando viu, horas se passaram? É como eu disse antes, às vezes a nossa dimensão de tempo realmente se transforma dentro de uma livraria, e eu nem estou exagerando. E quem sabe muito bem disso é a Natália, livreira e uma das proprietárias da livraria Palavrear. E eu vi, como eu tinha trabalhado muitos anos numa livraria, eu sabia que o caminho para uma livraria independente tinha que ser um pouco diferente das grandes redes. Porque as grandes redes, elas trabalham com os mais vendidos, né, tradicionais. E também tem a questão de todos os livros já serem pedidos, a maioria pelos donos e tudo. Então eu vi que o caminho tinha que ser um pouco diferente. E aí eu comecei a entrar em contato com editoras diferentes e comecei a fazer realmente uma seleção. Comecei a observar o público, né, que vinha aqui, que procurava por livros diferentes, que eles não achavam. E a partir disso foi que eu comecei a ganhar confiança para realmente, né, me tornar uma das sócias e fazer esse papel delicado da curadoria, né? E a partir disso que firmou o papel também da livreira ao mesmo tempo. E assim, não existe uma faculdade para se tornar livreira, né? Ou um passo a passo. Porque hoje em dia a gente pensa muito nisso. Qual é o passo a passo para se tornar algo? Existe um caminho linear para se tornar alguma profissão. E livreiro não existe um curso que se torne livreiro. Mas, por outro lado, isso não significa que não exige uma busca por conhecimento, que não exige estudos, preparação, aperfeiçoamento.
Então, para você, como foi ou é esse processo? Como que um livreiro vai construindo esse conhecimento para se tornar a cada dia um melhor profissional? Eu converso muito isso com a minha outra sócia, que não existe, né, essa profissão e que eu acho que é extremamente interessante, porque não basta você só ter a livraria, né? Você tem que realmente encontrar um nicho para aquilo. E eu acho que é muito, principalmente ser leitor, é o que eu falo. Você, para conhecer o seu público, você tem que ser leitor. Para conhecer o livro, você tem que ser leitor. Então, eu acho que o principal é isso. Para formar um bom livreiro, você tem que ler. Você tem que ler e gostar de ler, gostar de conhecer. Porque, assim, claramente eu não li todos os livros que estão aqui. Mas eu confesso que eu já dei uma boa olhada, assim, na maioria. Então, a maioria tem pelo menos uma percepção, uma ideia. Então, realmente é isso. Você ser curioso, você acompanhar, tá por dentro do que as editoras mandam, que elas mandam muitas informações. Então, para ser um bom livreiro é isso, ser curioso, eu acho, e leitor, acho que sobretudo as duas principais características. Chegou a hora de darmos aquela pausa, mas é bem rápido e já já voltamos com mais literatura. Tá na hora de você atualizar a sua lista de próximas leituras. E aí, pronto para anotar? Oi, eu sou Heloísa Cari. E eu sou o Gerson Nascimento. E a minha relação com leitura começou lá na infância, quando a minha mãe lia pra mim toda noite antes de dormir. Ali eu me apaixonei pelos livros e comecei a ler desde então. Era de livros infantis, tive uma grande coleção e fui crescendo até os dias de hoje. Bom, a minha história foi um pouquinho mais apaixonante. Eu comecei a ler aos 12 anos de idade porque eu via a Elo lendo lá no judô e queria muito ter mais assunto com aquela gatinha. Dentro desse amor por livros, em 2022 eu me tornei escritora de ficção cristã. Em 2024, Gerson e eu publicamos o nosso primeiro livro juntos. Bom, Sublime Amor entre o Universo conta a história do Samuel e da Milena, que é um casal na eminência de um divórcio. E para isso não acontecer, o Samuel é levado em uma aventura fantástica por 4 universos diferentes, com uma única missão: fazer a esposa dele em cada um daqueles universos se apaixonar por ele. Esse ano ele sai pela Thomas Nelson, então você vai ter acesso ao livro em todas as livrarias do país. Atualmente ele tá no Kindle e a gente espera muito que vocês gostem dessa história. Inclusive, se você leu ou se se tocou de alguma forma, não deixe de contar pra gente, tá bom? Tchau, tchau! Eu também conversei com a professora Ivete, docente no curso de Biblioteconomia na Universidade de São Paulo, a USP. A profissão do bibliotecário é uma profissão antiquíssima, né? Tem milênios. No Brasil, meados do final do século XIX, que ela começa a se consolidar, começo do século XX, o primeiro curso de biblioteconomia no Brasil veio pela Biblioteca Nacional, né, para profissionais para atuarem na própria Biblioteca Nacional, e São Paulo, né, teve um papel fundamental na constituição desses profissionais para atuarem em bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, sobretudo a partir da década de 30. Né? Havia no país um interesse em se expandir as bibliotecas para se consolidar um Brasil republicano. E aí precisava de profissionais para isso, não só para cuidar de materiais, mas que pudessem trabalhar nesse processo, né, nessa mediação indispensável, não é, entre o patrimônio cultural escrito, letrado e a sociedade. No primeiro momento era até interessante, que eu até não sabia nem falar. Bíblia o quê? Era economia, alguma coisa. E eu achava sempre que tinha economia lá para estudar. No primeiro ano a gente estuda ética, português, redação, história do livro, da biblioteca e vai caminhando, né? E aí ele vai afunilando para o lado mais técnico, que seria os códigos, né? As classificações, como indexar. Mas o mais interessante é que a gente vai entrando nesse âmbito, porque, por exemplo, eu tenho que estudar português, eu tenho que estudar matemática, eu tenho que estudar ética e design, porque eu vou trabalhar com design de biblioteca, eu vou trabalhar como organizar um ambiente, porque as luzes, porque que as cores influenciam,
para poder estimular a leitura. Então isso foi tudo uma caixa que para mim foi surpreendente. A cada vez que a professora dizia nós vamos ter aula de, né, quando passou a grade mesmo, para mim foi muito interessante essa descoberta. Um bom repertório não é construído do dia para a noite. Até chegar ao ponto de ter segurança para indicar um livro para pessoas com perfis e gostos diferentes, cada profissional se depara com uma própria trajetória de desenvolvimento e aperfeiçoamento. Essa escuta é muito importante, porque você sempre vê o que a pessoa gosta, você pode indicar um outro livro parecido com aquilo, mas que tenha um pouco mais a ver com a cara da livraria, com o perfil que a gente vende. Então isso é muito interessante. Então essa escuta realmente é muito importante, assim, pra gente conseguir achar ali um caminho. E você, quando você está ali, né, ouvindo esse cliente, você gosta também de tentar surpreender? Por exemplo, às vezes a gente quer ler sempre as mesmas coisas, mas qual que é o benefício, o que a gente ganha se a gente abre um pouquinho ali o leque das possibilidades e às vezes vai para uma estante que talvez sem o papel do livreiro a gente não iria, mas aí você vem aqui, chama um pouquinho e a pessoa se abre para uma possibilidade, um autor, autora diferente. Esse papel de incentivar um olhar mais plural para a literatura também faz parte do papel do livreiro? Nossa, faz muito parte, muito parte. É interessante isso, porque às vezes a pessoa chega procurando também, às vezes, um livro que acabou por algum motivo, porque está vendendo muito, né? E acontece bastante, porque como uma livraria pequena, os livros demoram um pouco mais para chegar aqui. E a gente sempre tenta achar um livro parecido para a pessoa não sair sem uma indicação. E geralmente as pessoas, você vê que as pessoas ficam um pouco assim, mas será e tudo, mas a hora que você vai contando um pouco da história, vai envolvendo, isso sempre acontece da pessoa levar. Já aconteceu da pessoa levar um para ela e um para dar de presente. Então, você ter essa bibliodiversidade que a gente fala, né? Esse conhecimento de vários, entender um pouco o que a pessoa procura, você sempre consegue achar algo que ela vai gostar, mas que talvez ela não descobriria por si só. Então, esse é o papel do livreiro, assim, descobrir essas pequenas pérolas escondidas aí e você acabar escutando também o que a pessoa quer e indicar algo bem preciso. Quais são as possibilidades de atuação na carreira de alguém que se forma em biblioteconomia? Houve, sobretudo a partir dos anos 60, 70, uma diversificação grande nesse campo bibliotecário e muitos ficaram ligados aos processos de tratamento documentário e tratamento da informação. Esse é um nicho grande hoje, não é? Mas isso eu diria muito mais dedicado a unidades, a serviços de informação especializados, bibliotecas especializadas. Na perspectiva de uma biblioteca, de uma biblioteconomia de caráter educativo, evidentemente as questões e as proposições são outras, né? De se pensar a biblioteca como uma instituição orgânica, inscrita na sociedade, atuando com e para as comunidades do seu entorno e tendo como questão fundamental o desenvolvimento, como eu lhe disse, dessas coleções, do tratamento que viabilize não só o acesso a essas coleções, o acesso à informação, mas também os processos de apropriação desse patrimônio, porque nós sabemos, né, eu acho que vocês enfrentam isso todos os dias, né, essa atitude, esse desejo, né, e necessidade também, né, de diálogo com o patrimônio cultural escrito é extremamente complexo e difícil. Não basta oferecer. Você oferece, bom, a biblioteca pode estar aberta, as coleções podem estar lá, mas se não houver todo um trabalho de caráter educativo, cultural, de inserção desses grupos, né, nessas instituições, que eles se sintam bem, que eles se sintam
protagonistas daquele contexto, a gente sabe que há uma tendência ao afastamento. Sempre imaginei que o paraíso fosse uma espécie de biblioteca. Jorge Luiz Borges. E já nós continuamos conversando sobre esses lugares que, seja na infância ou na vida adulta, funcionam como nosso refúgio particular. Por onde começar a ler Svetlana Alexievich? A autora bielorrussa, nascida em 1948, ganhou renome mundial ao vencer o Prêmio Nobel de Literatura, em 2015. Entre suas obras, se destaca seu trabalho de escuta de centenas de sobreviventes de grandes catástrofes, como a Segunda Guerra Mundial e o desastre de Chernobyl. Para você que gosta de literatura, história e narrativas de não ficção, uma boa escolha é começar pelo livro Vozes de Chernobyl, publicado originalmente em russo no ano de 1997. Svetlana se interessa pelas marcas deixadas na vida cotidiana, no dia a dia, daqueles que presenciaram de perto eventos que foram para as narrativas oficiais da história. Mas houve pessoas que têm as suas próprias histórias, muitas vezes esquecidas pela sociedade. Em um tempo com tantas tecnologias e ferramentas digitais, até temos a sensação de que carregamos uma biblioteca na palma da mão. Mas será que chegará o momento onde nós deixaremos de precisar de espaços físicos para guardar os nossos livros? A gente fala que nossa maior concorrente não é nem a Amazon, por exemplo, né, que pratica preços abusivos, que a gente sabe de todas as questões e tudo, não é nem a Amazon, realmente é o celular, né, que as pessoas ficam muito tempo no celular, acaba perdendo um pouco desse tempo de leitura e tudo. Então, uma livraria realmente, como você falou, é um projeto de resistência, né? É um projeto de manter elas vivas, a gente trabalha muito isso, de manter as livrarias vivas e tudo, porque é bom para a comunidade, né? É toda a comunidade que tem em volta, que se cria em torno do livro. E a resistência do livro como objeto do livro, como leitura física, né? Então, manter as livrarias vivas é crucial para toda uma sociedade. No princípio, quando eu entrei no SESC, estava o advento da tecnologia, né? Há de ver 30 anos. Então, era tudo muito novo, porque estava entrando a era da informática, todo mundo amedrontado, vai sumir as bibliotecas. E para mim foi muito importante. No primeiro momento, 1995, ainda tinha aquele público demandante que vinha à biblioteca para fazer pesquisa nos livros, nas enciclopédias, né? Hoje já não existe mais. Então existe essa evolução, porque os meninos, os alunos, eles hoje usam as pesquisas na internet. A gente também tem uma concepção que hoje está todo mundo lendo nas telas. Os adultos, as crianças, os adolescentes, todo mundo baixando. E, no entanto, nessa minha experiência diária, é outra. É muito importante os livros físicos, sim. Inclusive, principalmente para as crianças. Porque os livros, ele é esse formador, né? Que vai ser o futuro leitor. E quando você tem um acervo, como o SESC tem, de literatura infantil muito bem elaborada, bem escolhida, muito bem avaliada, é uma demanda que nós temos, até porque os nossos espaços, recebem muitas crianças, a gente empresta muito livro para criança. E é importantíssimo o livro dentro desse ambiente, porque ele instiga. Eu adoro uma boa lista e eu confesso que eu não perco a chance de apresentar uma. Então, que tal a gente conhecer uma lista de bibliotecas marcantes aqui no Brasil e ao redor do mundo? Começando pela Biblioteca Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro. Fundada em 1810, é uma das 10 maiores do mundo em acervo e surgiu a partir da vinda da família real portuguesa.
Já em São Paulo, há a Biblioteca Mário de Andrade, inaugurada em 1925 e está entre as maiores no país. Seu prédio, em estilo Art Deco, guarda raridades, como edições do século XVI. Já na América do Norte, encontramos a Biblioteca do Congresso, em Washington, nos Estados Unidos. Fundada em 1800, é a maior do planeta em número de itens. Lá está guardada uma das únicas 4 cópias completas da Bíblia de Gutenberg. E na Europa, destaca-se a Biblioteca Nacional da França, em Paris. Um dos seus tesouros é o Codex Arundel, com escritos de Leonardo da Vinci. Outro papel primordial desempenhado pelas bibliotecas e pelos bibliotecários é a conexão com a educação e com a sala de aula. Às vezes os alunos passam, a maior parte da sua vida estudantil sem nunca terem entrado, sem nunca terem podido frequentar uma biblioteca, sem conhecer efetivamente o potencial que essas bibliotecas têm como forma de trabalhar a capacidade, as habilidades, as competências e, sobretudo, as atitudes de interesse dessas pessoas em relação à leitura, à comunicação à distância, porque a leitura é um tipo de comunicação à distância, que se faz por meio dos produtos culturais, como livros e outros produtos culturais, e essa experiência ela acaba sendo subtraída da população. Existe uma ideia, infelizmente, isso precisa ser gradativamente redefinido, desmontado, reconstruído, de que a biblioteca é um apoio à educação. E isso é um equívoco, porque a biblioteca não é um apoio, ela tem uma identidade própria, ela tem projetos próprios, ela tem uma finalidade que não se equivale à sala de aula, mas, ao contrário, são complementares. Nem a biblioteca sem a escola, nem a escola sem a biblioteca. E não é só a compra, Uma livraria também não é só você vir e adquirir o livro. A gente também tem trocas, se você não quiser ficar com uma grande biblioteca em casa, a gente também realiza trocas de livro, O sebinho que a gente fala, que a gente realiza cada sábado. Então tem tudo isso para a gente também ter essa interação, porque eu acho que quem lê, a leitura é um ato solitário, mas a conversa em torno dela não precisa ser um ato solitário, Na história da humanidade, existem bibliotecas que remontam ao século III a.C., assim como há também livrarias que acompanharam revoluções culturais, sociais e econômicas. Esses espaços resistem e assim também contribuem para que a cultura da leitura se mantenha de pé. Por isso, que tal visitar uma biblioteca ou uma livraria ainda nessa semana? Fica essa mensagem e eu te espero no próximo Literando.